Boa noite. Boa noite a todos presentes, encarnados, desencarnados e aos nossos queridos amigos que nos veem e ouvem através da rede social. Nós vamos falar hoje sobre a família, o mundo e eu. E muitos de nós poderiam até pensar, o que eu tenho a ver com o mundo? Né? Eu sou só eu, uma única pessoa, não tenho nada a ver com o mundo. Com a família, até tenho, mas também não é assim, eu não posso transformar ninguém, não tenho obrigação com ninguém. Por que então refletir sobre isso? No livro do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que tem esse título, Minha Família, o Mundo e Eu, tá? Ele inicia com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, que diz assim: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Vejam que interessante, né? A família, a gente se entrelaça pelas afeições, normalmente é assim que inicia, né? Duas pessoas se conhecem, começam a ter um sentimento afetuoso uma pela outra e dali inicia-se uma relação que espera-se poder formar uma bela família em que, né, se encontrem o conhecimento, a procriação, seja direta ou indireta, né, mas que se crie um núcleo de vivência. Porém, além de nós nos unirmos pela afeição, tem a questão da simpatia e as nossas inclinações. Elas também nos levam a encontrar aqueles que têm pensamentos semelhantes aos nossos. Às vezes de forma direta, por exemplo, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito no que nos trazem os espíritos, normalmente eu vou me vincular a uma casa espírita, né? E ali eu vou encontrar pessoas normalmente com as mesmas inclinações, com a mesma simpatia, com a mesma afeição a essa doutrina e que às vezes até por consequência irei também me atrair afetivamente por aqueles com quem eu estou convivendo ali. Obra do acaso? Não. Obra de todo um planejamento divino que nos encaminha e através dos nossos pensamentos e desejos àqueles com quem nós precisamos conviver, aprender e nos desenvolver. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós não fomos feitos para vivermos isolado. O eu é a nossa partícula da individualidade, mas
não significa que o eu tenha que estar isolado do todo. Muito pelo contrário. E aí, daí começa o nosso desenvolvimento. Tanto na família onde nascemos ou crescemos, no núcleo familiar, como depois naquele que nós iremos formar pela nossa própria escolha, né? Então, sempre bom lembrar que nada vem por acaso. Que a gente atrai e atraiu essas relações. E que também, na maioria, para não dizer todas elas, praticamente, já vem de outras vivências, não só dessa agora. Provavelmente não é a primeira vez que nós nos encontramos. Hoje, fisicamente, eu venho reconhecê-los, né? Mas é bem provável que em outras passagens das nossas vidas passadas, nós já tenhamos, pelo menos, nos esbarrado em algum momento. E hoje a gente se reencontra sem lembrança e achando que tudo aconteceu por acaso, né? Aí a Maureen está aqui hoje, amiga de todo mundo. Ai, tão bom a gente estar numa casa que todo mundo se afina bem. Mas por que será que a gente se afina bem? Porque nós atraímos, através do que nós somos, os iguais, né? Continuando sobre a questão mundo e família, nós precisamos entender que no mundo nós encontramos pessoas de todas as possibilidades. E a família biológica é a humanidade em miniatura. Essa frase eu achei fantástica. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, como eu falei no começo, né? Eu não tenho nada a ver com o mundo, eu não posso mudar a humanidade, mas eu posso mudar a minha humanidade, que é o meu núcleo, a minha família, e dali se expandindo para outros núcleos em que eu vivencio, e que na verdade são todos família. Porque se nós lembrarmos que somos todos filhos do mesmo Pai, nós estamos em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada em família. Quando eu estou no ônibus, todos que ali estão são a minha família. Quando eu estou aqui, todos que aqui se encontram são minha família. Porém, é incrível que a gente só coloque esse pensamento para aquele grupo da onde a gente nasceu ou aonde e também onde a gente procriou, né? E criou um novo núcleo. Temos um dever, uma obrigação com a família e, por consequência, para com esse mundo. Antigamente eu escutava muito, né, dizia-se muito, e não faz tanto tempo assim, que a gente tinha, os pais se preocupavam com o mundo que os filhos deles ou os netos teriam no futuro. Depois começou-se a dizer
Hoje a gente se preocupa com os filhos que nós estamos deixando para o mundo. E isso é algo que nós devemos nos lembrar, porque nós temos um compromisso com essa nossa família, com esses nossos filhos, sejam de sangue ou não. Ah, mas eu sou solteiro, não tenho filhos. Tem sim, tem. Se você olhar para o lado, tem alguém precisando de um amparo paterno ou de um amparo materno e você vai estender-lhe a mão como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, né? As tias adotadas, que a gente tem tanto no nosso caminho, ou tios adotados, que nos dão, muitas vezes, esse alicerce, esse suporte. E aí vem a pergunta: que filhos estamos deixando ao mundo? E há uma responsabilidade enorme nossa nesse sentido, da qual muitos de nós têm esquecido. O Cristo deixou claro que aquele que não consegue ser fiel nas coisas mínimas, também não será nas coisas máximas. Cabe a ti aperfeiçoar teus pensamentos e raciocínios na tua micro-humanidade doméstica, para que consigas, no tempo, atuar com proveito na ampla humanidade. Mas como que eu vou atuar na ampla humanidade? Em primeiro lugar, porque você vai estar dando uma partícula daquilo que você criou, orientou, direcionou ao mundo. Aqueles que nós criamos, eles irão para o mundo, na sua quase que total maioria, exercer muito dos exemplos que nós fornecemos a eles de conduta. Depois, nos ambientes em que nós trabalhamos, convivemos, de qualquer maneira, nós também estamos modificando o mundo. Às vezes a gente não percebe, só que no exemplo da benevolência, da caridade, da bondade, nós mostramos aos outros o prazer, a alegria de servir, fazendo com que aquele vá ao seu núcleo e comece a exercer, ou tentar ao menos exercer, um pouco dessa bondade, dessa caridade, dessa benevolência, dessa paciência. E aí a gente começa a transformar também aquele núcleo, sem ao menos saber que o estamos fazendo. E essa corrente de mudanças transformam o planeta. De várias pequenas células se faz o todo. Porque se nós não trabalharmos e mostrarmos a nossa responsabilidade com o futuro, nós estamos deixando a desejar aquilo que Jesus nos pediu. Ele nos perguntava: você me ama? Se me amam, sigam os mandamentos. Será? Porque a gente entra no automático de, o primeiro mandamento. Jesus resumiu como um só.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente fixa nisso. Só que isso tudo está implícito. Não roubar, não matar, honrar pai e mãe. E como tem se tornado necessário no nosso momento hoje honrar pai e mãe. Porque eles estão aí, 89, 90, 93, 96 anos de vida, em que nós, para nossa comodidade, queremos transformá-los naquilo que nós achamos correto em ser, e não em aceitar o que eles são. Porque o são, porque foram também lapidados por aqueles que os conduziram e depois fizeram o melhor que puderam para se autolapidarem. Mas ainda assim, na maioria das vezes, a gente não se sente satisfeito e quer deles muito mais. Quando nós mesmos não conseguimos dar mais aos nossos próprios filhos. Porque também nós temos dificuldade para compreendê-los ou para satisfazer as exigências deles. Mas a gente precisa satisfazer a exigência de filho? Será que não é o filho que tem que nos satisfazer? Nós temos que pensar nos nossos filhos como instrumentos de mudança para o futuro. E como que nós queremos esse futuro? Com amor? Com gratidão? Então nós precisamos dar amor, ensinar a agradecer, agradecendo a eles também pelas suas tarefas. Mas, como disse a Ana Guimarães, né? Se nós queremos um futuro sem corrupção, e a gente grita tanto isso, né? Esse mundo tá horrível. O Brasil é horrível. E eu concordo com ela, eu sou muito barrista, amo o Brasil muito, 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 e fico triste quando eu vejo as pessoas falando mal dele, do nosso país, da nossa terra. Ela diz, se você não quer um país corrompido, não corrompa seus filhos. Mas aí a gente diz, eu não corrompo meus filhos, imagina, quando? Quando que eu fiz isso? E aí ela nos lembra, quando a gente oferece um presente, um prêmio, porque eles passaram de ano. Quando a gente oferece um prêmio porque eles foram lavar a louça da casa, que é deles também, que é suja por eles também. Então, essas coisas não se premia, porque essas são atividades de todos e obrigação de todos. A obrigação de estudar e ir bem na escola não é dos pais, é dos filhos. E eles têm que arcar com as suas responsabilidades. Auxiliar no estudo, perfeito. Contribuir para que ele possa compreender a matéria, perfeito. Agora, presentear porque ele fez exatamente a sua obrigação,
Não. Você está corrompendo o seu filho. Porque você está ensinando a ele que quando você quiser alguma coisa de alguém, você ofereça em troca algo. Que esse alguém vai fazer o que você quer. E aí as pessoas agem naturalmente. Tem como me quebrar esse galho? Depois eu vou te dar um presentinho. E aí você olha para a pessoa e diz assim, como você está fazendo isso? O que tem? Claro, para ela não tem nada. Porque ela foi ensinada assim. E aí a gente reclama que o mundo está corrompido. Quando nós mesmos corrompemos nossos próprios filhos, ou esposo, esposa, irmão. Eu tinha uma irmã que, quando ela fazia qualquer coisa que eu dizia, eu vou contar para a mãe, ela dizia, eu te dou uma balinha para te não contar. E eu já sabia que ela me dava balinha, então eu sempre, eu continuava dizendo que ia contar para a mãe e ela continuava me dando balinha. Foi muito bom durante muito tempo. A gente entra na corrupção, sem saber. Só que da balinha, mais tarde a gente pode querer muito mais. E manter o costume. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que primeiro a gente deve ter aquilo que lhe seja indispensável à vida e à formação humana. Então, em primeiro lugar, eu vou me preocupar com a tua saúde, com a tua educação. Depois, a gente começa a pensar numa roupa talvez um pouco mais cara, que até então a que tiver tá boa. Mas se a gente tem condições, a gente pode pensar em ver alguma outra coisa, desde que a saúde, a educação, a segurança dos nossos filhos estejam protegidas. E aí a gente cria filhos que terão famílias embasadas em educação, alimentação, saúde, segurança. Porque a gente vive pedindo isso para o governo. O governo tem que nos dar condições, dar educação, dar saúde, dar segurança. E a gente o que faz com os filhos? Enche de brinquedinho que não vale nada. Eles pedem, a gente vai lá e se enche de dívida e dá. Mesmo morando em casa alugada, mesmo morando com dificuldade para comer alimentos nutritivos, mesmo com dificuldade para conseguir pagar uma terapia para um filho que necessita, mas enchendo o cartão de crédito de presentes, porque ele passou de ano, porque ele lavou a louça. E a gente ainda tem a mania de dizer para mim, as mulheres da minha faixa etária sabem bem o que é isso. Querido, recolhe a roupa para mim, lava a louça para mim, pode passar um pano na casa para mim? Por que para mim? Acaso eu tenho a profissão na casa remunerada para fazer essas atividades? Não. E a casa é de quem? Só minha? Não. Só eu sujo? Não. É só roupa minha que vai estar no varal? Não. Então por que a pessoa vai recolher a roupa dela e dos demais moradores da casa para mim?
é feito para todos. E aí a gente cria também a visão do favor. Eu tô fazendo porque tu me pediu. Ó, eu fiz para ti. Aquele dia eu recolhi a roupa para ti. Então hoje, quem sabe, tu faz a minha tarefa da escola porque eu tô com pressa, não vou ter tempo. Porque eu fui bonzinho, eu recolhi a roupa para ti. E a gente começa a criar monstros que vivem barganhando tudo o que querem. Nós temos muita obrigação com os nossos filhos. De ensinar-lhes, por exemplo, a passar adiante para outras pessoas o mesmo número de presentes ganhos, levando-os a sensibilizar-se com as carências alheias e a desapegar-se de tantos guardados que se acumulam inúteis em casa. Porque são poucos que têm tempo para chegar e dizer, olha, tu tá com 20 bonecos, tu brinca com 3, os outros estão pegando pó. Vai brincar? Não, não gosto mais, não tá mais na minha idade, então vamos doar. Não, mas é meu. Vamos explicar, vamos fazer entender que primeiro nós não somos donos de nada, que quando nós partimos nós não levamos também nem os nossos bonecos mais queridos, ou o carrinho que mais amávamos. Então, vamos ensinar-lhes a passar adiante, porque senão nós continuaremos a dar ao mundo filhos egoístas, acumuladores. Por que será que o mundo está cheio de acumuladores? Porque alguém um dia começou a botar na cabeça das pessoas que tem que ter, não pode perder, não pode ficar sem. Vai fazer falta. Tudo que nós entregamos com amor, receberemos sempre com amor também. Mas nós damos essa segurança aos nossos filhos? Nós damos aquilo que está parado em nossa casa? Simplesmente por um apego? Como criar os filhos sem mostrar-lhes a verdadeira noção, o entendimento de partilha. Então, eu tenho muitas obrigações. Eu tenho muito a ver com a minha família, com o meu mundo. Nós poderíamos falar aqui sobre tantos e tantos assuntos, até porque o livro ele vem com uma quantidade de exemplos, inclusive sobre o matrimônio, sobre os filhos, sobre homossexualidade, sobre separação, relacionamentos, famílias que se desfazem, por quê? Porque são feitas num de repente. E nós temos conversado sobre isso, ou nós temos passado aos nossos filhos que casamento é não sei como dizer, um negócio, talvez. Mas uma coisa chata, para não dizer outro termo, em que a gente tem que aturar. Meu pai tinha que aturar a minha mãe. A minha mãe teve que aturar o meu pai. Ter filhos é um problema, porque a gente fica preso para o resto da vida. Filho incomoda, a gente tem que estar, abrindo mão das coisas que a gente gostaria de fazer por causa dos filhos.
E aí tem pai dizendo assim, eu não sei por que meu filho está com 30 anos e ainda não casou. Nem fala em querer sair de casa, em querer formar família. Gente, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Eu juro que às vezes eu sinto saudade dos tempos em que as famílias se reuniam todo o domingo. Era o dia do almoço em família. Porque pelo menos era aquele momento em que todos se obrigavam a estar juntos. E esse estar juntos, com todas as semelhanças e com todas as diferenças que uma família tem, nos ensinava a sermos pacientes, compreensivos com os nossos irmãos, o nosso pai ou a nossa mãe, ou o nosso avô que estava morando em casa e que já era um velho muito chato e rabugento, porque reclamava de tudo, ninguém podia falar alto, mas que era o avô que dava sempre aquele dinheirinho ou aquela balinha a mais, que a gente reclamava, mas não deixava de amar. Nós perdemos muito o sentido da família. Família é a nossa primeira escola. E é necessário que aprendamos nela a vivência, o conviver com ela. Conviver no sentido de estar partilhando de espaços iguais. Certa feita, um amigo meu, arquiteto, um dia parou e me disse uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele achava uma pena que hoje as casas tem um banheiro para cada morador. Aí eu achei meio estranho no começo, né? Porque, gente, é tão prático, né? Eu tenho meu banheiro lá com meu marido, é só a gente que usa, tá ali, tá sempre desocupado, hora um, hora o outro. Ninguém precisa brigar para o outro bater na porta para sair porque quer escovar o dente, porque quer tomar banho. Lá em casa eram 4 filhas, pai, mãe, 6, meu avô 7 e um banheiro. Então era um entra e sai de manhã, todo mundo indo para aula junto, né? No mesmo horário. Meu Deus do céu, era um tal de rápido, toma banho logo que agora sou eu. Anda, sai da frente do espelho que eu quero me pentear. Larga essa escova que agora eu quero passar no meu cabelo. Porque não era uma escova de cabelo para cada uma. Não era um espelho em cada canto da casa. E ali a gente aprendia a dar espaço para o outro. Aí ele brinca dizendo que as famílias foram se distanciando à medida que os banheiros foram se criando. Porque cada um começou a ter o seu único espaço. E como é que tu vai aprender a dividir se aquilo ali é só teu? Só não é teu na hora de limpar. Aí é da mãe, que é a dona da casa. Então, a mãe que limpe, né? Que arrume o quarto, que tire o pó. Aí não é meu quarto, é da casa. Mas, fora isso, é o meu canto. Que até eu posso deixar as roupas todas jogadas no chão, porque é o meu quarto. E tem pai que faz assim, não, tudo bem, é o quarto dele, ele pode fazer a bagunça que quiser. E sabe onde mais ele vai fazer bagunça? Na vida dele toda. Porque ele não aprendeu a ser organizado.
Aí ele vai casar e não vai dar certo o casamento, porque se ele casar com uma pessoa muito organizada, vai ser briga todo dia. Ele ou ela, né? Infelizmente a hora voa, eu estou aqui falando sem parar, mas pensar sobre a minha família, o mundo, e eu com tudo isso, é uma interrogação que a gente deve ter em nossa mente e tentar respondê-la diariamente. E eu, o que estou fazendo com isso? Com a família, com o mundo de hoje e o mundo que eu quero amanhã. Que Fabiano de Cristo sempre nos ilumine e nos mostre esse caminho de amor como ele mesmo trilhou. Obrigada a todos. Boa noite.